Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Você trouxe a sua Bíblia, abra a mesma comigo, o livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso de número 9. Sou grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar em sua casa e assim poder adorá-lo e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Deus seja louvado por essa casa, poder estar aqui com os irmãos. Deus abençoe a vida do nosso amigo Douglas, que nos fez esse convite, pastor Douglas, ao outro pastor Douglas. Deus abençoe a vida do pastor dessa casa, pastor, Deus abençoe a vida do Juninho, Deus abençoe. E está comigo ali meu irmão, dá um sinal aí. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ler mais uma vez? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E você diz glória a Deus? Pode se assentar nessa manhã. Meus irmãos, o Espírito Santo ardeu essa palavra em meu coração. Eu gostaria de compartilhá-la convosco nessa manhã. Nós sabemos que quando Deus tira o seu povo da terra do Egito e os coloca no deserto, com o passar do tempo, a Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo. Tabernáculo esse que foi arquitetado pelo próprio Deus. Suas dimensões, divisões, materiais e todas as especiarias e etc. foram dadas pelo próprio Deus. Haja vista que esse tabernáculo era um tabernáculo móvel. De certa feita que, como o povo andava pelo deserto, eles pudessem desmontá-lo e remontá-lo outra vez. O tabernáculo em si era composto do pátio, o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Todos nós sabemos que o santo dos santos, quem poderia entrar dentro dele era somente o sacerdote. Os anos se passam, as eras se passam. Agora tem reis sobre a nação, e a Bíblia vai dizer que um belo dia, o rei Davi, olhando a arca da aliança de Deus, habitando debaixo de uma humilde tenda, e olhando a beleza do seu palácio, aonde ele morava, ele diz: eu moro em um lugar bonito, ornado por ouro, por prata, e a casa de Deus não tem um lugar digno de se colocar. A presença de Deus não tem uma casa digna de ser colocada. E ardeu no coração do rei Davi o desejo de fazer um templo para colocar a arca da aliança de Deus, que simbolizava a sua presença. Mas, todavia, Deus levanta o profeta Natã e impede que Davi faça essa obra, mas determina para ele que quem faria esta obra seria o seu filho Salomão. Salomão, por sua vez, dá continuidade a esse projeto, e com os tesouros que o rei Davi já havia amontoado, Salomão deu início a esse grande projeto de arquitetura. As mais preciosas pedras, as melhores madeiras da época, que era o cedro, foram importados para poder fazer a construção desse templo. O templo de Salomão realmente era glorioso.
considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Tem gente que se encanta com o que o bispo Edir Macedo fez na rua São Paulo, lá no Brás, em São Paulo, mas aquele templo não chega nem aos pés daquilo que Salomão fez em sua época. A Bíblia diz que no dia da inauguração do templo, a glória de Deus foi tão tamanha e tão tremenda, que quando se cantou o hino, a Shekinah de Deus pairou sobre o santuário, de tal maneira que eles caíram sobre os seus rostos, e quem estava dentro não saía, e quem estava fora não conseguia entrar, mas a Shekinah de Deus naquele dia se revelou ao seu povo. Em toda a história da Bíblia Sagrada que eu observo, eu ainda não tinha visto uma glória de Deus sendo revelada ao povo em sua totalidade, como foi no dia da inauguração do Templo de Salomão. Pois quando Deus olhou para Moisés e disse para ele: fala para o povo vir para o monte que eu quero falar com eles. Quando o povo viu o monte fumegar, o monte trepidar, eles temeram e disseram: fala você com Deus que a gente não vai subir. Quando Deus agora se revela ao povo, a Bíblia Sagrada vai dizer que a glória naquele dia foi tremenda. A inauguração do templo foi aberta com chave de ouro, e o povo começou a congregar no glorioso templo de Salomão. Mas com o passar do tempo, os pecados e as dissensões, com o passar dos anos, a idolatria, a prostituição e algumas outras coisas começaram a ser introduzidas dentro do povo, de tal maneira que eles carregavam isso para dentro do templo. Com o passar do tempo, o templo que era para ser um templo onde a santíssima presença do Senhor fazia-se presente e se revelava ao povo, agora passou a ser um lugar onde o povo escondia os seus pecados, mas permanecia lá dentro. O tempo se passa, e se você pegar o livro de Ezequiel, você vai perceber que a glória de Deus encheu o templo mais uma vez. Mas ela não encheu o templo porque ela estava lá dentro. A Bíblia vai dizer que a glória de Deus encheu o templo porque ela estava saindo e se transportou para o Monte das Oliveiras. Deus é educado. Quando Deus não se agrada do que está acontecendo, se não há mudança, Deus ele deixa o ambiente para que nós façamos o que nós queremos. Com o passar do tempo, Deus levanta os seus profetas para advertir ao povo pelo seu pecado, para que eles viessem se arrepender. Jeremias capítulo 18, o Senhor dá a receita para que a cidade não fosse destruída e o povo levado cativo. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo o vaso a sua obra sobre as rodas. Mas como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazer outro vaso semelhante ao primeiro, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: se tal nação contra eu profetizar que vou arrancar, que vou destruir e que vou derribar, aí ele dá a receita: se essa tal nação se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, também me arrependerei do mal que pensava fazer. Eles tinham a receita na mão, era só executar. Mas eles trancam o seu coração, tapam seus ouvidos, chama Jeremias de maluco. O profeta Jeremias foi tido como inimigo da nação por defender a submissão à Babilônia, porque pelos seus olhos não haveria outra saída senão ser submisso, para que a vara da correção não fosse tão pesada sobre eles. Mas todavia, os anos se passam, o povo não dá ouvido. 70 anos dentro do cativeiro babilônico, 70 anos gemendo dentro do cativeiro, 70 anos chorando dentro do cativeiro. Pelo que o Salmo 137 descreve para nós, que eles disseram que junto aos rios da Babilônia eles se assentavam e choravam, e aqueles que os oprimiam pediam a eles que eles cantassem uma canção, mas eles diziam: como cantaremos nós estando em terra estranha? E aí eles dizem o seguinte: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da minha esquerda, apegue-se a minha língua
língua ao meu paladar, se eu não preferir a Jerusalém. E eles dizem: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. Eles estão com saudade de casa. Só que o problema é que eles esperaram perder para poder dar valor àquilo que ele tinha nas mãos. Tem horas que o velho ditado dito dos nossos avós aos nossos pais, e os nossos pais a nós, sempre faça valer: não espere perder para dar valor àquilo que você já tem nas mãos. Quando o povo perdeu as suas canções, foi isso que eles deram valor. Quando eles perderam o seu templo, foi isso que eles deram valor. Quando eles perderam a sua pátria, foi que eles passaram a dar valor, mas era tarde demais. Felizmente, 200 anos depois da profecia do profeta Isaías, dizendo que Deus levantaria o seu ungido Ciro, e realmente ele foi levantado 200 anos depois, ele dá carta branca para o povo retornar para a sua casa, para a sua pátria. E aí eles entram no Salmo 126 dizendo: quando o Senhor fez nos regressar do cativeiro, estávamos como os que sonham. Eles olham e dizem: ei, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. À medida que eles vão galgando as trilhas e as estradas e os caminhos que levavam de volta à sua casa, aonde ficava o templo em Jerusalém, Judá, a Bíblia diz que eles vão chegando, vão voltando. E quando eles chegam na cidade, é destruição. Os seus muros estão caídos, derribados. O seu templo foi saqueado, destruído. Todas as riquezas foram levadas pelos caldeus. E os caldeus, eles eram tão ferozes que Joel caracteriza como gafanhotos famintos. À medida que eles vão chegando, eles percebem a destruição que estava a cidade. Os sacerdotes olharam e disseram: já que a gente não tem templo, então não tem o que fazer. Eles foram cuidar das lavouras, foram plantar. O povo abandonou a casa de Deus por ela estar em ruínas e disseram: a gente não tem mais o que fazer, vamos cuidar da nossa vida. Será que você percebe uma compatibilidade com os nossos dias? Já que a igreja está fechada, não precisa de eu orar, não precisa de eu cantar, vamos cuidar da nossa vida. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para poder dizer: o templo é só um lugar onde você se reúne, mas a minha presença está contigo aonde quer que você anda. Os sacerdotes foram cuidar das lavouras, o povo foram pegar um pouco da riqueza que eles tinham e foram começar a restabelecer as suas casas. E aí Deus levanta o profeta Ageu nesse contexto e diz: eles disseram, e Deus levanta o profeta Ageu nesse contexto, capítulo 1, versículo 2, e diz: não vê, eles disseram, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa manhã: os meus projetos devem estar alinhados com o propósito divino. Porque quando eu não alinho os meus projetos com o propósito divino, vai dar ruim. Porque Deus vai embargar a tua obra. Porque aquilo que Deus está querendo que você faça, Ele não vai dividir espaço com os seus projetos, mas Ele quer que você alinhe com a vontade dEle e faça o que Ele está determinando que você faça, sem reclamar. Eles disseram: ainda não é o tempo em que a casa do Senhor seja edificada, vamos cuidar da nossa vida. Quando eles disseram que ainda não é o tempo da casa do Senhor ser edificada, aí Deus enche o profeta Ageu e diz a ele: vai, fala ao meu povo, é tempo de vós habitardes nas vossas casas belas, enquanto a minha casa está em ruínas. E eu lhe faço uma pergunta aqui nessa manhã e responda para si mesmo: posso eu ter paz enquanto a obra de Deus perece? Não há como ter paz em nós, vendo que a obra de Deus está minando. Oxalá se acontecesse aqui nessa manhã, assim como aconteceu com o profeta Isaías, quando viu a visão do grande trono, e uma pergunta ecoou no santuário dizendo: a quem enviarei, quem há de vir por nós? E ele, sem pensar duas vezes, ergueu a mão e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus olhou para o povo e disse: é tempo de vocês estarem nas suas casas belas. E eu lhe faço uma pergunta aqui nessa manhã: é tempo de você estar com os seus projetos e os seus propósitos em plena execução, enquanto aquilo que Deus designou para que você faça está abandonado?
O povo chegou, olhou e disse: os nossos recursos são poucos, a casa de Deus pode esperar. E Deus está dizendo: eu tenho pressa. É tempo para vós habitar nas vossas casas belas, enquanto a minha casa está deserta. Aí Deus entra, olha e diz para o povo: olhai para o vosso passado. Plantaste muito, colheste pouco. Vestivos, mas não vos aquecei. Bebei, mas a água não sacia a sua sede. Deus olhou e disse: será que vocês não percebem que eu já sequei a terra, eu já tranquei o céu, para ver que vocês percebam que eu já não estou mais no vosso meio? E Deus trouxe alguém aqui nessa manhã para poder dizer: o que mais eu vou ter que secar e tirar, para que você perceba que eu não estou mais no centro da tua vida? O que mais eu vou ter que secar, para que você perceba que eu já não estou aí faz tempo? Mas pregador, eu estou plantando, você não vai deixar de plantar. Pregador, eu estou vestindo, você não vai deixar de vestir. Pregador, mas eu estou bebendo, você não vai deixar de beber. O problema é o que você planta, você colhe pouco. O que você bebe não sacia a tua sede. O que você veste não lhe aquece. Porque sabe de uma verdade? A gente só se completa no centro do propósito da vontade divina. Nós não temos complexidade em outro lugar. Deus trouxe alguém aqui nessa manhã para poder dizer: meu filho, não há complexidade para você. Longe do propósito que eu designei ao teu favor. Tem gente que até se veste, mas não está te aquecendo. E você está dizendo: Senhor, porque é o frio, eu estou vestido. Senhor, mas eu estou bebendo água, mas a água não está saciando a minha sede. E Deus está dizendo: é porque essa água que você está bebendo não é igual a que eu dou para você, não é igual a água que eu lhe ofereço. Plantando, mas estão colhendo pouco. Sabe de uma verdade, irmão? Quando eu me afasto do propósito, as obras das minhas mãos até acontecem, mas não sustentam. Você só tem sustentação no centro do propósito da vontade divina. Deus trouxe alguém aqui nessa manhã e está lhe dizendo: meu filho, essa é a manhã de você voltar para onde eu quero ir. Porque aqueles que eu escolhi, eles não habitam aonde querem, mas eles passam aonde eu quero que eles passam. Eles habitam aonde eu quero que eles habitam. Se Deus decidir te colocar no mais alto monte, Deus te coloca. Mas se Deus decidir descer com você no mais remoto vale, Deus vai descer com você lá. Que vocês não percebem? Deus estava dizendo que eu já fechei os céus, que não está havendo chuva, que a terra está seca. Vocês não estão interpretando os sinais? E o povo está ouvindo. Pelo que o Senhor olha para eles e diz: aplicai o seu coração ao vosso passado mais uma vez. Deus diz para ele: subi ao monte, trazei madeira e edificai a minha casa. Ela soramacaia. O povo, quando pisa na terra, percebe a destruição que estava e diz: a gente não tem recurso para fazer nada. O que a gente tem na mão é muito pouco. Aí Deus pega o dedo e diz para ele: subir ao monte. Sabe o que Deus estava dizendo? Enquanto vocês estiverem olhando somente para esse ambiente de frustração, destruição e decepção, vocês nunca vão fazer nada. É por isso que a minha mão está apontando uma direção nova para você aqui nessa manhã. Tem gente que está olhando e está dizendo: eu até quero fazer, Senhor, mas o que eu tenho na mão é muito pouco. O que eu tenho na mão é muito pouco comparado ao que eu tenho que realizar. E Deus desceu e está dizendo: olha para a minha mão. E a minha mão está apontando uma nova direção para você nessa manhã. Sobe ao monte. Sabe o que Deus disse? Cortai madeira. Sabe o que Deus estava dizendo para o seu povo? Eu quero de vocês esforço. Irmão, olha para mim. A obra exige de nós suor, lágrimas. Ela arranca de nós às vezes dores, mas essas dores não são comparadas com a alegria de estar contribuindo e servindo na casa do grande, eterno, poderoso e soberano Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Deus estava dizendo para o povo: sobe aonde? Corta madeira. Sabe o que Deus estava dizendo? Sabe aquela ferramenta que vocês abandonaram
porque disseram que era muito pouco que vocês tinham, vocês não iriam trabalhar. Tome ela na mão de novo. O Espírito Santo arde uma palavra em meu coração nessa manhã, e eu quero deixá-la em seu coração aqui nessa hora. Sabe aquela ferramenta que você abandonou, porque para você não dava para você executar a obra? Deus está dizendo: pega ela mais uma vez nas suas mãos nessa manhã. É manhã de tomar nas mãos as ferramentas esquecidas. É manhã de tomar na mão a ferramenta abandonada e voltar a executar o que Deus pediu que você faça. Tem ferramenta de Deus sobre a mão de alguém aqui nessa manhã. Não, levante a sua mão no terceiro andar, por gentileza, porque Deus lhe trouxe aqui, e Deus está dizendo: meu filho, toma nas mãos a ferramenta que você abandonou. É tempo de você tomar essa ferramenta de volta. É tempo de você ter esforço. Ah, Senhor, mas o que eu tenho até hoje, Deus está dizendo: o teu ambiente de frustração não vai se equiparar com aquilo que eu estou preparando para designar a partir do momento que você se esforçar. Sabe de uma verdade, irmão? A única classe de pessoas que Deus tem dificuldade de trabalhar é com o preguiçoso. Deus tem uma dificuldade tremenda de trabalhar com o preguiçoso. Agora, quem tem coragem, quem está disposto a se esforçar, Deus olha e diz: só faz, que quem vai garantir o resto sou eu. Só faz, que quem vai prover o resto sou eu. Só faz, porque eu vou na frente abrindo o caminho, quebro corrente, tiro o espinho, mas se esforça. Esforçai-vos. Sabe, pastor, às vezes a gente observa o que está faltando em alguns lugares na igreja evangélica brasileira: é esforço. Porque a gente chora lendo os avivamentos da Europa, etc. Lendo o livro Heróis da Fé, a gente chora. Pegando as histórias da Bíblia Sagrada, a gente vê uma intimidade com Deus e os profetas tão grande que a gente chora. Mas a gente não está disposto a se esforçar para pagar o preço que eles pagaram, para poder marcar o joelho como eles marcaram, para cortar lenha como eles cortaram. E Deus está dizendo: eu quero de vocês esforço. Nossa. Sabe uma coisa, pastor Douglas? Tem hora que a gente impõe limites aonde Deus já tirou todas as barreiras. Deus está dizendo para Deus está dizendo: esse limite, quem colocou aí foi você, não eu. Quem colocou esse limite aí e disse: daqui eu não passo, foi você. Então quer saber de uma coisa? Se esforce. Se você se esforçar, você consegue orar um pouquinho mais. Se esforça. Se você se esforçar, você consegue jejuar um pouquinho mais. Deus está dizendo: eu quero esforço. Subi a monte, trazei madeira. Eles ouviram. Aí Deus diz no versículo 13 para eles: eu sou convosco. Eu sou convosco. Sabe uma verdade, irmão? Tem horas que Deus precisa trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Espírito Santo, Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: eu preciso curar você primeiro, para depois trabalhar através de você. Eu preciso te estruturar primeiro, para depois trabalhar através de você. Primeiro eu quero que você entenda que não é você, sou eu que estou contigo. Depois disso eu vou trabalhar através de você. Eu sou convosco. Deus disse para o povo: levanta, esforça, sobe ao monte, corta madeira, e eu estou convosco. Você quer uma alegria maior do que essa? O próprio Deus abrir a boca e dizer: estou contigo. Irmão, se Deus disser: eu estou com você, passe aonde quer que você passar. É Deus quem vai garantir o sucesso desse projeto. Eu sou convosco. É conosco, Senhor. Sim, eu estou convosco. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós o seguinte: capítulo 2, eles estão trabalhando, eles estão suando, eles estão se esforçando. Só que o tempo começou a ficar pronto. O templo começou a se estruturar mais uma vez. Só que ele não tinha o mesmo ouro, não tinha a mesma prata, não tinha o mesmo cedro.
E a Bíblia diz no livro de Esdras que naquele dia houve 2 gritos em Jerusalém. Os velhos choraram por verem o templo não igual à sua primeira glória no templo de Salomão. Mas os novos, os jovens, deram gritos de alegria. Porque por mais que o templo não tivesse o mesmo ouro, a mesma prata e o mesmo cedro, era o que eles tinham para poder congregar naquele tempo. Deus está nos chamando para passar a dar valor às coisas simples. Naquele dia houve 2 gritos. Os velhos choravam e os jovens cantavam. E eles disseram: ei, quem viu esse templo na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta nada em vossos olhos comparada com aquela. Com o passar do tempo, sabe o que aconteceu? O templo era tão majestoso em si, o povo nem percebeu que a presença já não estava mais lá. E eles passaram a confundir o brilho do ouro, da prata e das pedras preciosas com a presença. Mas o brilho das riquezas maquiaram para que eles não percebessem que a presença já não estava mais lá. E agora eles estavam dizendo: acabou. Esse templo aí não chega nem nos pés do outro. Aí Deus diz para ele mais uma vez: esforça-te, esforçai-vos, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5: segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Sabe o que Deus estava dizendo? Esse templo não tem ouro, não tem prata e nem tem madeira boa, mas eu não estou preocupado com isso. O meu espírito habita no meio de vós. A gente precisa valorizar mais Ele. A gente precisa aprender a valorizar mais a presença dEle. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Vocês estão preocupados demais com as coisas naturais. E estão esquecendo que esse templo aí é só um detalhe. O que eu quero mesmo é você. O que eu quero mesmo é a sua vida na palma da minha mão. Você está esquecendo que esse templo é o lugar onde vocês só se ajuntam, mas a minha presença quer encher você. Aí Deus olhou e disse: ei, minha é a prata e meu é o ouro. Deus não estava dizendo eu tenho. Deus estava dizendo é meu, é criação minha. Eu tenho ouro, eu tenho prata. Eu não estou preocupado com isso. Não, Senhor, não. Aí Deus diz no versículo 9: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Olhe para mim nessa manhã, irmão. Será que teria como haver uma glória maior do que a do templo de Salomão? Teria. Eu quero tanto que você entenda só essa parte aqui nessa manhã. Porque sabe de uma verdade? Sabe de uma verdade, irmão? A glória do primeiro templo, o povo passou a confundi-la com o ouro, a prata, a beleza natural do templo. Enquanto isso, Deus estava dizendo: eu estou ficando esquecido. Sabe por que Deus estava dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Porque Deus estava dizendo: na primeira o ouro brilhou, a prata brilhou, o cedro apareceu, mas na segunda não tem tanto ouro, não tem tanta prata, não tem tanto cedro, mas quem vai aparecer sou eu. Olha para mim. Quem são os templos hoje? Hoje. Bata no teu peito e diga: sou eu. Não diga mais forte, diga: sou eu. Sabe por que Deus estava dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Porque o segundo templo não seria revestido de ouro, nem muito menos de prata. O segundo templo talvez não tenha uma voz bonita, talvez não se envolva nas melhores roupas, não tenha uma melhor casa para poder habitar, mas todavia eles estão cheios, impregnados e repletos da presença do grandioso Deus. Oh, irmão, quem dera se nós, a igreja atual, entendêssemos que
que o que faz um templo cheio, alguém cheio da presença, não é a sua conta bancária, nem muito menos a sua casa, nem a roupa que ele veste, mas é o quanto ele está disposto a se entregar para Deus o encher, o quanto ele está disposto a se esvaziar para que Deus o preencha nessa conferência de avivamento. Eu estou pregando para templo aqui nessa manhã, que talvez não tenha uma voz bonita, talvez não tenha uma eloquência para falar, talvez não tenha roupa boa, mas Deus está dizendo: a minha presença habita dentro de você, a minha presença está dentro de você. Não se preocupe com as riquezas naturais, porque elas vão passar, mas desfrute da minha presença, que não é passageira, mas é eterna. Levante a sua mão no terceiro andar, por gentileza. Porque Deus trouxe alguém aqui nessa conferência para poder dizer: eu quero mudar a tua ótica. Chega de você deduzir quem é e quem não é pela riqueza que carrega. Deus está dizendo: eu gosto de agir na simplicidade. Não fala bem, não canta bem, não veste bem, mas eu decidi encher. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Estamos precisando redefinir esse conceito mais uma vez, porque a gente só está caracterizando quem é cheio e quem não é cheio pela cara que ele tem. Na porta da igreja e eles irem conduzindo os meus amigos, perguntando se eles são o pregador, porque eu não tenho cara. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: cara você não tem, mas ainda bem que eu não estou ligando para a cara, eu estou ligando para o que você carrega aí dentro. 1 Samuel capítulo 16, por volta do 16, 17, Deus olhou e disse: ei Samuel, eu não vejo segundo o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, contemplo e olho para o que está no seu coração. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Nós estamos às portas de um grande reavivamento. Porque se você pegar toda a história, um grande avivamento sempre é precedido de uma grande crise. Oxalá se você seja a tocha que Deus queira acender para poder incendiar a sua casa. Decalá choramá derrecia. Leprovias de coxa nevácia. Oxalá que você seja o templo que Deus está decidindo encher, para poder dizer para alguém: é essa glória que eu quero compartilhar com o restante da humanidade. Será que você está preparado? Será que você está preparado? Será que você está preparada? Deus acenderá a chama do avivamento em seu coração, vai arder mais uma vez. E começa aqui hoje, nessa manhã, às 11h59, próximo a meio-dia. Deus decidiu acender a sua casa e dizer para alguém: eu vou reavivar o meu povo. Receba, receba, receba. Oh Espírito Santo da verdade, aonde houver um coração aberto e uma boca aberta te dando glória, incendeia o coração desse crente agora. Você ouve esse som? Você ouve esse som? Você ouve esse som? É o peso da glória divina se aproximando de nós nessa manhã. Você ouve esse som? Deus está dizendo: no primeiro templo o ouro brilhou e confundiu meu povo. No primeiro templo a prata brilhou e confundiu meu povo. Mas agora eu tirei toda a riqueza para poder dizer: quem vai brilhar na minha casa sou eu. Quem vai brilhar na minha casa sou eu.
estou entendendo, general. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu estou voltando para o centro, da onde eu não deveria ter saído. Eu estou voltando para o meu lugar que é de direito. Ela macandaraia. Eu estou voltando para o lugar que é meu. Eu estou tomando posse daquilo que é meu. É templo, receba a glória de Deus. Levante a sua mão, porque Deus está me dando uma palavra para profetizar sobre a sua vida. Haverá uma revolução espiritual na tua casa. Haverá uma revolução espiritual na tua família. Deus está dizendo: você vai ser meu porta-voz lá. Teu poder. Fica de pé.